Boa noite, bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus desta quarta. Hoje vamos falar ao vivo por Skype. Não, hoje é quinta-feira, né, Celso Cardoso? Desta quinta-feira. O pessoal não, hoje é quarta-feira. Até o pessoal que escreve está atrapalhado. Quinta-feira, hoje nós vamos conversar ao vivo por Quinta. Hoje é quinta-feira. Vamos falar ao vivo por Skype com o psicanalista Daniel Omar Pérez. O nosso tema é a chamada quarta onda, depressão e problemas que podem surgir no pós-pandemia. Boa noite. Na bancada do Plantão da Saúde recebemos o médico Edgar Ferreira Júnior, que é cardiologista, emergencista e coordenador do Departamento de Emergência do HCOR. Em pauta, os desafios frente à falta de recursos para lidar com a Covid-19. E ainda nesta edição, o estado de São Paulo bateu o segundo recorde seguido de casos do novo coronavírus e se equivale à Espanha. A pandemia também avança em Minas Gerais. Mesmo assim, o governador descarta lockdown em todo o estado. E você vai ver também saúde mental, os transtornos e desconfortos decorrentes do longo período em isolamento. É logo mais após as nossas dicas. De volta e vamos ao nosso telão da saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no país e no estado de São Paulo. Bom, até a última atualização feita pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrava 53.830 óbitos e 1.188.631 casos. Os novos dados devem ser divulgados em instantes, mas o consórcio de veículos de imprensa que realiza um levantamento a partir dos números das secretarias estaduais de saúde já aponta que o país tem 1.207.721 casos. Casos confirmados da Covid-19 e 54.434 mortes. Hoje, no estado de São Paulo, já são 13.759 mortes e 248.587 infectados. Com isso, o estado bateu hoje mais um recorde de casos com 9.765 novos registros da doença em 24 horas. E pelo segundo dia consecutivo, São Paulo registrou mais de 400 óbitos em um dia. 407, para ser exato. Como acabamos de mostrar no telão, o estado de São Paulo bateu hoje o segundo recorde seguido nos casos de novo coronavírus. Foram mais de 9.000 registros nas últimas 24 horas. Com isso, o total no estado chega a 248.000, o equivalente a alguns países. Foram 407 vidas perdidas por causa da Covid-19. Números que, como temos insistido aqui no Plantão da Saúde, significam a tristeza e o desalento para muitas famílias. Questionado sobre os recordes seguidos, o governo mais uma vez culpou o avanço da doença no interior do estado. Vamos ver com Marcelo Baceggio. Para se ter uma ideia da dimensão dos números, o estado já ultrapassou o total de casos registrado na Espanha, um dos países mais afetados pela pandemia, com 247 mil infectados. Agora, o principal foco do governo passou a ser o interior, onde a quantidade de óbitos já é maior em relação à capital. Até ontem foram registradas 6.675 mortes na cidade de São Paulo, enquanto outras regiões do estado somadas registraram 6.677. Lá em 11 de abril, nós tínhamos 9 vezes mais óbitos. Essa taxa por 1 milhão de habitantes era 9 vezes maior na capital e ela caiu na data de ontem para 2,7. Por isso, o governo irá distribuir nas próximas semanas 2 milhões de máscaras N95 e 1.500.000 máscaras cirúrgicas para o interior. Outros 250 mil kits para testes estão sendo entregues em diversas regiões do estado. As regiões de São José do Rio Preto, Bauru, Sorocaba, São João da Boa Vista, Piracicaba, Vale do Paraíba, Grande São Paulo e Barretos. Todas essas regiões já receberam e as outras ao longo dos próximos dias também vão receber, portanto, aumentando a testagem em todo o interior paulista também. Por enquanto, não há qualquer plano do governo para transferir as estruturas dos 2 hospitais de campanha da capital administrados pelo estado, o do Ibirapuera e o de Heliópolis, para o interior. Até porque esse tipo de unidade hospitalar conta majoritariamente com leitos de enfermaria. E caso outras regiões do estado relatem a falta de leitos, a tendência é que os leitos necessários sejam os de UTI.
O governo também demonstrou preocupação com novas regiões do interior que vem registrando crescimento no número de internações, casos e óbitos e, consequentemente, podem regredir para a fase vermelha. A gente teve em Franca aqui um crescimento de internações com relação à semana anterior de 15%. E um crescimento de casos bastante expressivo também. A gente sempre lembra que internações é o nosso principal balizador ali. A região de Piracicaba, né, também teve um crescimento expressivo de internações e óbitos. Então, o crescimento de internações com relação à semana anterior foi de 6% a mais, né, e de óbitos também, às vezes, quando o número de óbitos é menor, faz bastante diferença, mas teve um crescimento de 100% com relação à anterior. Então, Franca, Piracicaba, estamos monitorando aqui Araçatuba para ver como se comporta, mas também teve um crescimento de internações na região de Araçatuba de 23% a mais com relação à semana anterior. Também foram anunciados projetos voluntários para quem possui entre 18 e 59 anos e queira contribuir para combater a pandemia em unidades de saúde da Grande São Paulo e de Santos. É um projeto para voluntários acadêmicos da área de ciências da saúde. Podem ser candidatos tanto estudantes de cursos dessas áreas, como graduados nessas áreas da saúde, que tenham de 18 a 59 anos. O segundo projeto é um projeto para voluntários gerais, também pessoas interessadas de 18 a 59 anos, que irão participar em diversas atividades, como receber e entregar materiais, recepção, atendimento, call center, orientar usuários e atividades administrativas. Os interessados devem entrar no site www.saude.sp.gov.br e fazer a sua inscrição na área e no serviço de interesse. Recuperado da Covid-19, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, voltou ao trabalho hoje e disse que está se sentindo bem. O prefeito participou da entrega de novos leitos, inclusive de UTIs, na zona norte da capital paulista. Covas também falou sobre a expectativa para a reabertura de bares e restaurantes em São Paulo. Segundo o prefeito, é esperada para amanhã a reclassificação da cidade de São Paulo para a fase 3, amarela. Se isso realmente acontecer, a reabertura de bares e restaurantes pode ocorrer já a partir da segunda-feira, depois de assinado um protocolo a ser aprovado pela Agência de Vigilância Sanitária. Esse protocolo é que vai estabelecer de que forma e em quais horários será feita a reabertura dos estabelecimentos para evitar o aumento de casos. A Prefeitura de São Paulo interditou 625 estabelecimentos não essenciais que descumpriram a quarentena entre os dias 20 de março e até ontem. A se concentrar nas denúncias, 159. É nesta região onde fica a rua 25 de março, onde o Plantão da Saúde já denunciou antes e depois da flexibilização a existência de aglomeração e de comerciantes ilegais. E agora, com a permissão para a reabertura das lojas, o cenário é caótico. Nessas imagens recentes, feitas por celular, é possível ver o vai e vem de gente como se não estivéssemos em meio a uma pandemia. Principalmente nas ruas e calçadas, onde é mais difícil controlar o fluxo de pessoas circulando. A presença de ambulantes também é expressiva. A gente percebe que até o trânsito voltou a ser o mesmo. E de acordo com a Prefeitura, cerca de 2.000 agentes têm trabalhado na conscientização de ambulantes e comerciantes sobre os riscos para a saúde por causa da pandemia. O estabelecimento que desrespeitar as regras pode ser interditado, sujeito a multa de mais de R$9.000. Então, mais uma vez fica o nosso apelo. Se você puder, fique em casa. E vamos falar ao vivo com o repórter Osmar Garrafa, que está no Hospital de Campanha do Ibirapuera e tem a atualização da situação por lá e também da ocupação de leitos nos outros hospitais do tipo na cidade. E é verdade que tem notícia boa aí no Ibirapuera, não é fake news não, Garrafa? Boa noite.
Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Boas notícias no dia de hoje. Você observa aqui ao fundo, ó, no Hospital de Campanha do Ibirapuera, 1000 vidas. Hoje o HC e também em conjunto com o Ibirapuera completaram 3.000 altas, 3.000 pacientes recuperados da Covid-19. São 2.000 pacientes no Hospital das Clínicas e 1.000 aqui no Hospital de Campanha do Ibirapuera, Complexo do Ibirapuera. Claro que ainda existe a movimentação de pacientes chegando por aqui, mas essa alta foi muito comemorada. Dona Terezinha, de 69 anos, foi internada no último domingo, recebeu alta hoje, com todo aquele protocolo de muita festa pelos profissionais da saúde que trabalham aqui na linha de frente. A paciente também ficou muito emocionada, teve, claro, toda uma comemoração especial, fotos, agradecimento da Dona Terezinha, que veja você, Michele e Celso, ela saiu daqui, foi para casa e na próxima segunda-feira, junto com os seus familiares, ela poderá completar o aniversário de 70 anos ao lado da sua família. Então, uma notícia muito boa, são 1.000 altas aqui no Ibirapuera, 2.000 altas lá no Hospital das Clínicas. Vamos então à atualização dos números dos hospitais de campanha da cidade de São Paulo, que estão em baixa, estão diminuindo, né? No Pacaembu, nós temos 200 leitos ocupados neste momento, são 22, na ala de enfermaria, 21 pacientes, na ala de estabilização, a semi-UTIs, 1 paciente, altas hoje acumuladas foram 8, transferências para hospitais com casos agravados foram 4 e nenhum óbito lá no Pacaembu. No Hospital do Anhembi, 1.800 leitos, nem todos estão ativados, como é sabido, ocupado apenas 221 leitos, com 221 pacientes. Desses 221, 207 estão na enfermaria, 14 pacientes na ala de estabilização, tivemos 31 altas nas últimas 24 horas, transferências de casos agravados foram 4 e óbito nenhum. Em Heliópolis, hospital com capacidade para 200 pacientes, lá também não atende apenas baixa e média complexidade, atende alta complexidade, casos mais graves. Lá nós temos 119 pacientes para 200 leitos, pouquinho mais de 50% da capacidade. Desses 119, 20 estão na UTI. No Ibirapuera, aqui no Ibirapuera, são 268 leitos, 131 pacientes com 22 altas. Nós temos aqui 50% de ocupação. E vale ressaltar que o Hospital do Ibirapuera, Celso e Michele, tem recebido pacientes da Grande São Paulo e também do interior do estado, como a cidade de Boituva, Diadema, Guarulhos. Então, o que significa que aqui na capital os pacientes estão chegando em menor número, mas o Ibirapuera também está recebendo número de pacientes do interior, vindos do interior e também da Grande São Paulo, onde a Covid-19 tem avançado nos últimos dias. Então, hoje é dia de comemorar 1.000 altas, são 1.000 vidas salvas só aqui no Hospital de Campanha do Ibirapuera, Celso e Michele. Muito bom, obrigada, Garrafa. A corrupção não dá trégua nem durante a pandemia. O Ministério Público do Rio de Janeiro iniciou hoje uma operação no Instituto Lagos Rio, organização social responsável pelos hospitais e unidades de pronto atendimento da rede estadual. A Operação Pagão investiga uma suspeita de desvios de mais de 9 milhões de reais em verbas da saúde. Pelo menos 4 pessoas foram presas, entre elas o diretor-presidente do Instituto Lagos Rio, José Marcos Antunes Andrade. No total, a Justiça do Rio expediu 7 mandados de prisão contra 12 denunciados por organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. Os mandados são cumpridos no Rio de Janeiro e em São Paulo. E o novo coronavírus avança de forma preocupante também em Minas Gerais. O total de mortes no estado chegou hoje a 806. O total do estado está perto dos 33 mil casos, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde divulgados hoje. Na capital Belo Horizonte, já são mais de 4.800 casos e 106 mortes. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, continua como o segundo município com mais ocorrências. São mais de 3.000 confirmações e 66 óbitos. Por causa do avanço da doença no estado, o governo de Minas publicou ontem uma lei que autoriza o rescalonamento do horário de trabalho em repartições públicas, estaduais e municipais.
para evitar a aglomeração de pessoas no transporte público e nos veículos particulares. A medida vale para os municípios com mais de 50 mil habitantes e é mais uma tentativa de diminuir a circulação no estado. Também ontem, Minas bateu novo recorde de número de mortes decorrentes da Covid-19. Foram 51 em 24 horas. Esta semana, o governador Romeu Zema, do Partido Novo, afirmou que, apesar das seguidas altas dos casos e das mortes, deixará a decisão sobre um possível lockdown a cargo de cada município. Atualmente, as cidades de Uberlândia, Patos de Minas e Araxá já adotaram a medida extrema. Segundo Zema, os prefeitos têm sido orientados a fazer o melhor para deixar a população mais segura e que dificilmente o lockdown deve ser imposto a todo o estado. O governador usou as redes sociais esta semana para avisar que a Polícia Militar vai fiscalizar o uso obrigatório de máscaras nas ruas, mas diz que a abordagem será educativa, sem a aplicação de multa para quem desobedecer a regra. O presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, fizeram um discurso de pacificação hoje em uma cerimônia no Palácio do Planalto. O evento aconteceu após diversos atritos entre os dois nas últimas semanas por causa de investigações contra apoiadores do presidente que criticaram o Supremo. Vamos ao vivo falar com a repórter Sabrina Pires, que tem mais detalhes. Foi hasteada a bandeira branca. Sabrina, boa noite. É isso, tudo indica que é bandeira de paz, bandeira branca e a palavra do dia, entendimento. Boa noite a você, Michele, a Celso, a todos. Olha, esse discurso do presidente Jair Bolsonaro foi no Palácio do Planalto, em frente a uma série de autoridades da área jurídica, inclusive o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. E o presidente Jair Bolsonaro disse que o entendimento dele com o presidente do STF, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, mostra que o Brasil terá dias melhores, bons dias. E tudo isso vem agora, depois de semanas de crise entre o presidente, o Planalto, com os outros poderes. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro participou de atos pró-governo, mas também atos antidemocráticos, que pediam o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo, e isso acabou gerando muitas críticas desses poderes. Também o presidente Jair Bolsonaro fez discursos públicos criticando decisões dos ministros do STF, em especial Celso de Mello e Alexandre de Moraes, que estão à frente de inquéritos, por exemplo, das fake news e também que investiga esses atos antidemocráticos. Mas hoje o tom foi completamente outro, ele baixou o tom e falou até em paz e tranquilidade. Vamos ouvir. Esse entendimento, essa cooperação, bem revela o momento que vivemos aqui no Brasil. Eu costumo sempre dizer, quando estou com o presidente Toffoli, também com o Alcolumbre e ao Maia, que são presidentes da Câmara e do Senado, que nós somos pessoas privilegiadas. O nosso entendimento, sim, num primeiro momento, é o que pode sinalizar que teremos dias melhores para o nosso país. Passados mais de 3 meses desde a primeira morte aqui no Brasil, o isolamento social, ainda que estejamos vivendo um período de flexibilização, ainda é a nossa principal proteção contra a Covid-19. Mas o que nos protege também pode nos causar dor. A privação do convívio com a família, amigos, colegas de trabalho é capaz de abalar o que entendemos por qualidade de vida. E não é só isso. As incertezas financeiras, o excesso de informação e o sedentarismo, todos reflexos que podem ser sentidos em diferentes escaladas, em cada um, que deixam claro que a nossa saúde mental também merece atenção em meio à pandemia. Vamos ver na reportagem do José Paes. O vazio durante esse período de isolamento social não é um privilégio das paisagens ao redor do planeta.
Essa lacuna tem aparecido também em um outro lugar, muito mais complexo. O vazio interior criado pela solidão da quarentena vem afetando a saúde mental das pessoas. 65% dos participantes de um estudo feito pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, disseram que o próprio equilíbrio emocional piorou desde o início da pandemia. Com essa questão de home office, você ter mais telas, então altera a questão do sono, então tem muitas queixas em relação à insônia. Tem uma pesquisa que eles fizeram há alguns anos, né, que pessoas que têm uma noite de sono muito ruim têm uma queda de imunidade. E nesses momentos de pandemia, isso é extremamente importante, você ter muita atenção em relação ao sono. O nosso cérebro é como se fosse uma grande sala de controle. Tudo precisa estar funcionando bonitinho para que o nosso corpo não sofra nenhum tipo de distúrbio. Só que de vez em quando, algumas barreiras invisíveis começam a aparecer. E é justamente aí que a gente tem que prestar atenção, porque o nosso organismo pode estar enfrentando sérios problemas. Essas barreiras são conhecidas pelos especialistas como transtornos mentais e podem provocar riscos severos para o sistema nervoso dos seres humanos. No mundo globalizado de hoje, muitos desses transtornos têm início por causa da chamada infodemia, que nada mais é do que o aumento no número de informações sobre um determinado tema. Você começa a ampliar pensamentos, né, e você vai longe. Então é muito importante as pessoas, primeiro, né, centralizarem o momento do dia para a informação, porque obviamente é importante estar informado, mas não ficar o dia inteiro em contato com essas informações, porque isso contamina de uma forma com que seus pensamentos começam a ficar realmente influenciados por isso. Além do estresse gerado por um período de incertezas, a infodemia intensifica a sensação de fragilidade e impotência diante de uma doença nova, contagiosa e letal. É aí que entra um distúrbio extremamente perigoso para o cérebro humano: a ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com mais pessoas ansiosas no mundo. A gente usa sempre o símbolo de um copo, né? Um copo que vai enchendo. Ele não enche de uma hora para outra. As coisas vão acontecendo na nossa vida, ele vai enchendo, enchendo, enchendo. Se eu não coloco para fora através do desabafo, ele vai transbordar. Então, assim é com qualquer um de nós, né? A Silvia é voluntária no Centro de Valorização da Vida, que trabalha na prevenção de suicídios. Durante a quarentena, a entidade intensificou o auxílio a pessoas com quadros depressivos e que tenham eventuais pensamentos suicidas. A CVV funciona 24 horas por dia, promovendo conversas online e por telefone de graça no número 188. A OMS, inclusive, já reconheceu a importância da instituição, principalmente entre os mais jovens. A pessoa não precisa falar nome, ela não tem nenhum pressuposto, ela fala daquilo que é importante para ela naquele momento. Os voluntários que são treinados, eles são preparados para criar um ambiente de compreensão, um ambiente de acolhedura e de confiança. O ambiente de confiança que a gente conhecia se tornou um imenso vazio. A interrupção da vida normal chegou sem pedir licença. O que nos resta agora é manter a cabeça bastante cheia de esperança. E vamos agora à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com o psicanalista Daniel Omar Pérez, que também é professor de filosofia da Universidade Estadual de Campinas. O nosso tema é a chamada quarta onda: depressão e problemas que podem surgir no pós-pandemia. Boa noite, professor. Obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Plantão da Saúde. A gente fala muito das sequelas da Covid-19, mas não são apenas físicas. A saúde mental também é muito afetada, inclusive entre aqueles que não foram acometidos pela doença. Que panorama o senhor traça diante desse quadro de combate à pandemia tão confuso no Brasil? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Boa noite.
Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado por o prazer de estar aqui no programa de vocês. Estou esperançoso de que o programa volte a falar de esportes em algum momento, não? Bom, certamente a pandemia nos tomou por surpresa a todos. Há 6 meses atrás, 7 meses atrás, habría sido uma espécie de delírio, de alucinação pensar o que hoje nós de fato está acontecendo. Em um primeiro momento me parece que houve uma tentativa de negação do que estava acontecendo. Os cientistas, os infectologistas, os médicos advirtiram o que acontecia e o pronóstico era bastante difícil, mas há uma espécie de defesa psíquica que consiste na negação do perigo, a negação da morte. E para muito boa parte da população brasileira essa negação continua, né? E continua como uma defesa da saúde psíquica, digamos assim. Por outro lado, houve pessoas que começaram a entrar em períodos de quarentena. Pessoalmente, comecei minha quarentena no dia 14 de março, quando começaram os óbitos, as mortes. Muitos dos que podemos fazer a quarentena nos encontramos com um ritmo de vida muito diferente. Nosso corpo, nossa estrutura psíquica, nossa psique está acostumada a lidar com objetos, com pessoas na vida cotidiana, e isso foi mudado radicalmente. Bom, isso certamente gera alguns problemas básicos. Um deles, por exemplo, é conviver com pessoas da própria família 24 horas por dia, que antes nós não estávamos acostumados a fazer isso. Bom, isso gera também conflitos. Outro dos conflitos é conviver consigo mesmo durante 24 horas. Isso também gera conflitos. Há uma série de mudanças que houve nos hábitos de quienes podemos fazer quarentena, que começou a desencadear uma série de sintomas, podemos dizer. No início esperávamos que aparecessem sintomas como tédio, como preguiça, mas o que aconteceu em geral, pelo menos o que chega à clínica de muitos psicanalistas de São Paulo, é exatamente o contrário: o excesso de trabalho, a compulsão pelo trabalho, a compulsão por estar fazendo o tempo inteiro alguma coisa, que também é outro mecanismo de defesa, outra forma de tentar fazer de conta de que o que está acontecendo não está acontecendo, não? E bom, isso nos conduz também a romper laços sociais. Apesar do contato virtual, o contato pessoal é extremamente necessário e esse contato se está rompendo. O senhor entende, professor, que a gente teve que se adaptar neste período de pandemia e que após a pandemia vai ter que ser um novo momento de readaptação de todos nós para um novo normal, um novo momento? Como que o senhor enxerga isso? Isso pode afetar também a saúde mental das pessoas? Bom, certamente, como já está afetando e nós estamos passando por um momento bastante incerto, a incerteza é uma das coisas mais comuns que está atravessando a todos nós, não? Tanto aqueles que estão conseguindo fazer a quarentena, como aqueles que não fazem a quarentena e, como vocês mostraram nas matérias, saem para a rua a tentar ganhar o dinheiro, justamente porque não há certeza do que vai acontecer. Então, as pessoas que não têm uma condição mínima de fazer a quarentena arriscam sua própria vida, não? Eu acho que a essa altura da crise, todo mundo sabe que devemos usar máscara, devemos lavar as mãos, devemos usar álcool gel, devemos manter distância social, mas mesmo assim boa parte da população não faz isso, não? Algumas pessoas porque realmente não têm condições, e aí o Estado deveria estar bem mais presente para poder subsidiar isso. Outros temos as condições de poder fazer isso e mesmo assim boa parte dessa população não faz isso.
Bom, realmente, de algum modo, nós podemos pensar que há uma espécie de flerte com a morte, não? Estamos com mais de 50.000 mortos, como vocês informaram, e dá a sensação de que boa parte da população começa a naturalizar 1.000, 1.200 mortes por dia, faz parte, parece, da vida comum, algo que não deveria ser comum, algo que não deveria ser do sentido comum. Em algum momento, nós vamos a começar a viver uma sensação de perda, de desamparo, de incerteza profunda. Isso é o que vai conduzir à depressão, à tristeza, à angústia, ao luto, à melancolia. Alguns vão perder alguns amigos, parentes, vizinhos, outros vão perder dinheiro, outros vão perder a casa, o trabalho, outros vão perder a empresa. Então, na saída da pandemia, vai ser muito importante acolher em todo sentido as pessoas na sociedade, porque vamos viver um processo de luto. Muito obrigada ao psicanalista Daniel Omar Pérez, que também é professor de filosofia na Universidade Estadual de Campinas, pela nossa entrevista aqui no Plantão da Saúde. Muito obrigada, viu, professor? Uma boa noite, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite. As aulas presenciais estão suspensas no estado desde março. Ontem, o governo de São Paulo anunciou a volta, aos poucos, de toda a rede de ensino no dia 8 de setembro. Mas a Federação Nacional das Escolas Particulares defende que as instituições privadas têm condição de voltar antes. Mas já o secretário da Educação, Rocieli Soares, tem afirmado que o acesso será igualitário para que os alunos da rede pública tenham as mesmas condições de educação que os da rede privada. Mas o fato é que, mesmo agora, a realidade já é bem desigual. O repórter José Paes conversou com professores da rede pública sobre os desafios da educação em tempos de pandemia. Há quase 3 meses que essa é a realidade das salas de aula de todo o Brasil. Um cenário que ainda vai se estender por um bom tempo. Ontem, a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo anunciou para o dia 8 de setembro o retorno das aulas presenciais no estado. Mas para que isso de fato aconteça, todas as regiões precisam estar há pelo menos 28 dias na fase amarela do Plano São Paulo de retomada gradual da economia. Esse regresso será dividido em 3 fases que vão funcionar como uma espécie de rodízio, ou seja, primeiro com apenas 35% dos alunos em sala, depois com 70% e aí sim, na última etapa, com 100% dos estudantes de volta. Com as escolas ainda fechadas, o ensino remoto colocado em prática para tentar salvar o ano letivo tem trazido mais dor de cabeça do que solução para aqueles que não conseguiram se adaptar ao modelo. Para muitos deles é difícil lidar com os recursos tecnológicos. Alguns têm 3 irmãos dentro da mesma casa tendo aula ao mesmo tempo. Alguns não tem como ligar a câmera porque o irmão está usando. Essas aflições assim, a gente já tinha e desde o princípio, né? Então, assim, eu falava, professor, se eu assistir essa videoaula aqui não é a mesma coisa que eu ver a sua aula. De acordo com um estudo publicado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, apenas 33% das casas no país possuem conexão com a rede mundial de computadores. E quando os números são reduzidos para os jovens entre 6 e 19 anos, a estatística é ainda mais alarmante. Segundo o IBGE, só 20% dessas pessoas têm acesso à internet. Eu participei de uma live com uma professora e ela comentou que na casa da mãe dela tem internet e que alguns vizinhos ficavam na calçada com o celular tentando usar a internet emprestada para poder acessar a aula. A volta às salas de aula de professores e alunos ainda vai demorar um pouquinho para acontecer. Até lá, os estudantes tanto da rede privada quanto da rede pública precisam continuar aprendendo, é claro. O problema é que apenas 14% das escolas públicas do nosso país tem uma estrutura favorável à aprendizagem remota. O Israel é professor na Escola Municipal Ernesto de Moraes Leme, no bairro do Jaraguá, na zona oeste de São Paulo. Esse novo jeito de estudar, totalmente tecnológico e virtual, tem apresentado para ele um quadro bastante preocupante e que, de acordo com o Israel, impede o aprendizado dos alunos nesse período de pandemia. Pensar que essa geração ela é
está incluída só porque eles são jovens e nasceram na era da comunicação é um grande equívoco. Eles sabem mexer no WhatsApp e no Facebook, mas eles não sabem editar um texto no Word, eles não sabem fazer o uso adequado de ferramentas do Google. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação, um grupo formado por diversos setores da sociedade civil, acredita que o ensino remoto não deve ser aplicado como solução para o ano letivo. Segundo a entidade, é impossível que a educação dessa maneira seja implementada no Brasil por causa das desigualdades sociais. A organização também afirma que esse método de ensino não é adequado para os alunos do ensino fundamental. De acordo com a campanha, esses estudantes precisam do comprometimento criado pelas aulas presenciais. Esses alunos estudando sozinhos em casa, eles podem começar a perceber que eles não estão dando conta e isso desmotiva. E aí ele fala, eu não dei conta, eu não vou voltar. Como que eu vou voltar? Não vou conseguir. Então, a nossa preocupação, uma das preocupações é essa mesmo, é a quantidade de evasão. O diretor da Associação Brasileira de Ensino à Distância defende a educação online, mesmo num país como o nosso, onde nem todos têm a alternativa de acessar a internet. Todo aluno hoje, ele pode não ter internet em casa, mas certamente ele conseguiria que alguém fizesse download e o enviasse para ele, até mesmo o professor poderia fazer isso. Então dizer que não estão tendo aula por falta de tecnologia ou por falta de internet, acredito que não se justifica. Se abrisse uma discussão ampla junto a essa sociedade, né, se permitisse essa participação, e até a iniciativa privada podendo colaborar, a gente não estaria vivenciando o que estamos vivenciando hoje na questão das públicas. Acho que está faltando um pouquinho de referência da realidade. Ele mora no Brasil? Exato, da realidade do povo brasileiro, né? Triste, muito triste. Bom, e para a nossa segunda entrevista do dia, nós recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde o médico Dr. Edgar Ferreira Júnior, que é cardiologista, emergencista e coordenador do Departamento de Emergência do HCOR. Com ele nós vamos abordar os desafios para os médicos frente à falta de recursos para lidar com a Covid-19. Doutor, muito boa noite, muito obrigada por aceitar o nosso convite para estar conosco aqui na bancada do Plantão da Saúde. Obrigado, Michele, obrigado, Celso. É uma honra estar representando o HCOR e trazer informação para a população. Aliás, meus exames estão todos lá, não fui buscar, doutor, mas o médico falou tudo bem. Doutor, segundo o levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, há uma dificuldade para a compra de analgésicos, medicamentos usados aí para entubar pacientes graves. Por isso, o opioide fentanil já estaria em falta em alguns estados, incluindo São Paulo. Então, eu queria que o senhor explicasse como isso pode impactar o tratamento desses pacientes. Quer dizer que a pessoa que tem que ser entubada, ela é entubada consciente? Michele. Toda vez que chega nessa fase do paciente estar com a condição clínica de gravidade e necessidade de uma intubação, quer dizer que ele não está mais conseguindo respirar adequadamente e se não fizer esse procedimento, infelizmente, ele vai evoluir para o óbito, é necessário a intubação, colocar um tubo pela garganta para que possa o aparelho fazer a função da respiração. E na padronização de segurança e de conforto para o paciente, para fazer esse procedimento, é necessária a utilização de medicações para tirar a consciência, para dar analgesia e para relaxar a musculatura. Então, são 3 fármacos, 3 medicamentos que nós utilizamos. A falta de um deles realmente não vai trazer um conforto adequado para esses pacientes. E aí tem que se pesar muito, uma vez que, infelizmente, nesse local não tem esse recurso, a gente vai ter que fazer tudo para salvar para o paciente, e nós vamos ter que intubar, infelizmente, faltando esse medicamento, e o paciente, óbvio, não vai ter o conforto adequado. O que é muito sério, eu tenho visto relatos de profissionais, de pacientes que precisaram ser entubados, que estão amarrados na cama, porque inconscientemente ele quer tirar o tubo, se ele está, né, se ele está acordado. E aí eu pergunto para o senhor, doutor, que é algo muito importante e que tem que ter uma ação muito rápida, porque o paciente que tem a Covid-19 e que ele
precisa de uma UTI, ele já está em estado grave, ele já está sofrendo muito com a dificuldade em respirar, entre outros sintomas que o senhor pode falar. E ainda assim, ter consciência de que ele tem um tubo enquanto está internado, é de uma dor imensurável, não, doutor? É uma situação realmente lastimável, né? Você tem que fazer esse procedimento sem os recursos necessários. Um paciente com insuficiência respiratória franca, ele mesmo pede para ser entubado. Tá? Se ele tiver a consciência ainda, ele mesmo vai pedir. Eu não estou mais aguentando e é necessário fazer essa intervenção. E você precisa desses recursos para fazer o procedimento adequadamente. Na falta dessa medicação, realmente é um cenário muito desagradável, tanto para o profissional que vai fazer, principalmente para o paciente. Mas, numa condição que não existe a medicação, é necessário fazer a intervenção. Mas por que não existe a medicação? Bahia, Maranhão, Amazonas, Rio Grande do Norte, Tocantins, São Paulo... Por que falta? De onde vem esse remédio? Hoje a demanda para usar essa medicação está muito grande, está muito alta pela pandemia e pelos casos que necessitam da intervenção, do procedimento de intubação, certo? E não houve, certo, uma provisão, uma avaliação adequada dessa medicação. Tem que comprar fora esse medicamento também, doutor? Não, esse medicamento é feito no Brasil. Ai, que bom. Que são medicamentos que são usados normalmente em cirurgias. Medicamentos de uso corriqueiro, certo? Se faz procedimentos cirúrgicos, né, de pequeno, médio, grande porte e é utilizado habitualmente. E ainda, seguindo esse cenário, para a gente, depois a gente muda de assunto, doutor, é que nesse cenário de falta de medicamento, pessoas cada vez mais nas ruas, São Paulo deve flexibilizar ainda mais, pelo menos essa expectativa a partir de amanhã. Não é ainda mais temeroso, não só por causa da doença em si, da pandemia em si, mas também por falta de um recurso tão importante, de um remédio tão importante no tratamento de pessoas que acabam evoluindo para o estado grave? Sim. Eu acho que todas as medidas preventivas devem ser tomadas, porque é melhor, certo, você atuar na prevenção, certo, do que do tratamento, né? De ter que atuar numa situação grave dessa. Então, todas essas campanhas para tentar diminuir o contágio, a disseminação da doença, é melhor, certo? Você faria um efeito mais benéfico para a população. O que nós precisamos é ver os dois cenários, tanto da prevenção como ter toda a estrutura para dar a maior segurança para aquele paciente que, infelizmente, contraiu a Covid e desenvolveu a doença. Ou seja, a prevenção seria a melhor maneira, o isolamento, que não está ocorrendo mais. E aí isso predispõe as pessoas, acabam expondo as pessoas ao risco de uma gravidade no futuro. Quanto mais as pessoas estiverem próximas uma da outra, certo, com pessoas que são portadoras do vírus, a probabilidade de contágio é maior, tudo isso. Então, o isolamento, certo, o distanciamento entre as pessoas, outras medidas de uso de máscara, certo, higienização frequente das mãos com água, sabão ou álcool gel é muito importante. Doutor, muito se fala das pessoas que têm, né, problemas no coração, têm outras comorbidades, elas são mais suscetíveis, né, a terem complicações por causa do coronavírus, novo coronavírus. Uma pessoa que não tem problema no coração, ela pode vir a ficar com algum tipo de sequela? Olha, a infecção por coronavírus, tá, ela faz uma inflamação no organismo e o principal órgão, ou o órgão mais frequentemente acometido é o pulmão, porque é pelas vias aéreas que ele entra no organismo. Mas essa inflamação pode atingir vários outros órgãos, tá? Pode atingir o cérebro, dar um quadro que a gente chama de encefalite, tá? E pode atingir o coração, onde nós temos como termo a inflamação do coração, uma miocardite. E essa inflamação no coração, dependendo da gravidade, da intensidade, ela pode fazer com que haja um comprometimento tão importante do coração, né, que se essa pessoa sobreviver, ela pode ficar
com uma insuficiência cardíaca, quer dizer, o coração não consegue mais fazer a função adequadamente e levando outras consequências, certo, da má funcionamento da bomba cardíaca. Muito bom, doutor. A gente volta a conversar com o doutor aqui daqui a pouquinho. Vamos ao nosso giro de notícias. Hoje foi dia de apresentação de reforço no Corinthians. Jô assinou contrato de 3 anos e meio e concedeu coletiva de imprensa por videoconferência. Claro que um dos temas da entrevista foi a expectativa sobre a volta do futebol em meio à pandemia do novo coronavírus. Respondendo uma pergunta do nosso repórter Thiago Salazar, o atacante corintiano se mostrou bastante cauteloso. Abre aspas para o que o Jô disse. A gente não pode ser egoísta de falar, vamos voltar. Tem outras situações que envolvem. Temos que respeitar as etapas. A vontade é muito grande de voltar, mas existem regras e etapas. Sou a favor das coisas voltarem à medida que vão melhorando, porque temos família, temos amigos. O Jô não está entre os 21 jogadores do elenco que foram contaminados pelo novo coronavírus. É uma boa contratação, Celso? Sim, boa contratação. Ainda falando em Corinthians, hoje surgiu a informação de que o presidente André Sanches estaria contaminado pelo novo coronavírus. Procurado pela nossa equipe de reportagem, o dirigente negou a informação. Logo em seguida, o clube se posicionou oficialmente sobre o tema. Abre aspas. Sanches apresentou seus testes há mais de 60 dias a hemoglobina IgG, o que significa que já teve contato com o coronavírus. No entanto, não apresentou nenhum dos sintomas da Covid-19 e não esteve no CT Dr. Joaquim Grava desde a reapresentação do elenco. O Fluminense terá um desfalque importante para a reestreia pelo Campeonato Carioca neste domingo, às 7 da noite, contra o Volta Redonda, no Maracanã. O Meia Nenê testou positivo para a Covid-19 e deve ser substituído por Paulo Henrique Ganso. A informação não foi confirmada oficialmente pelo clube, que anunciou apenas um jogador com a doença detectada na última bateria de exames, sem revelar a identidade do atleta. Como o Nenê foi o único integrante do elenco a não participar dos treinos nos últimos dias, a conclusão foi óbvia. O Catar confirmou nesta quinta-feira o primeiro óbito em decorrência do novo coronavírus entre trabalhadores das obras para a Copa do Mundo de 2022. A vítima não teve o nome revelado, mas os organizadores do Mundial anunciaram que se tratava de um engenheiro de 51 anos que não apresentava problemas de saúde. A morte aconteceu no último dia 11 de junho. De acordo com a agência AFP, cerca de 1.100 funcionários que trabalham nas construções dos estádios e demais equipamentos que serão utilizados para a realização do evento tiveram diagnóstico positivo para a Covid-19. O Liverpool acabou com um jejum de 30 anos sem a conquista do campeonato inglês. Com a vitória de ontem por 4-0 sobre o Crystal Palace e a derrota do Manchester City por 2-1 diante do Chelsea no jogo que acabou agorinha em Londres, o time comandado pelo técnico alemão Jürgen Klopp conquistou o título inglês com 7 rodadas ainda restantes para o fim da competição. A última conquista da competição nacional obtida pela equipe da terra dos Beatles foi na temporada 89-90. Parabéns para o Liverpool, 19 vezes campeão da Inglaterra. É isso aí, pela primeira vez campeão da Premier League. Muito bem, voltamos a conversar aqui com o cardiologista emergencista, coordenador do Departamento de Emergências do HCOR. Doutor, como que está a rotina, a sua nova rotina, sua e da sua equipe de médicos no HCOR? A gente sabe que é diferente até quando vai ao banheiro, muda tudo, né? Porque precisa mudar todos os equipamentos. Conta um pouquinho, por gentileza, para os nossos telespectadores. Okay. Bom, o HCOR se estruturou, certo, para trazer um atendimento de segurança para todos os pacientes, certo? Com a suspeita de Covid ou com os pacientes que não têm a clínica para Covid, né? Que são as outras situações de doenças que precisam de um atendimento. Então nós, desde que começou, certo, surgiu a pandemia na Europa, né? Já da China foi para a Europa em janeiro, começamos com um comitê de segurança para fazer toda a estruturação, prevendo que nós chegaria no Brasil. Então, fizemos esse comitê e esse comitê fez uma estruturação no pronto-socorro, onde nós dividimos o fluxo para pacientes que vêm fazer consulta e têm
por algum motivo, algum sintoma viral que pode sugerir a presença de ser uma contaminação pelo coronavírus, então tem um fluxo próprio para isso. E aqueles que não têm nenhum sintoma, eles têm um fluxo próprio para ter uma segurança máxima, né? A gente tem que primar para a segurança. E também existe uma preocupação muito importante, certo, do HCOR, da instituição, com todos os seus profissionais da área de saúde, onde não se mediu esforços para levar os recursos necessários para que eles possam, certo, fazer o seu trabalho, certo, com a maior segurança possível, com paramentações, né, com roupas adequadas, com instrumentos adequados, para ele assistir da melhor maneira a todos que precisam utilizar o pronto-socorro. Doutor, o senhor na condição de cardiologista, a gente sabe da importância de cuidar do coração. Aliás, as mortes decorrentes de problemas cardiológicos ela é muito alta no Brasil. E aí, a Covid está aí, a pandemia segue, mas os problemas também continuam. E aí, qual é a mensagem que o senhor dá para quem sabe que tem um problema de coração e não pode trabalhar, ou aqueles mesmo que ainda não têm um problema, mas que precisam estar vigilantes em relação ao funcionamento do coração? Muito importante, Celso, a gente fazer essa orientação, né? Aqueles que já têm um tratamento, já faz um acompanhamento por problemas de saúde, problemas do coração, diabetes, pressão alta, ou outros tipos de problemas, é necessário a continuação desse tratamento. Não pode interromper, a interrupção pode levar a alterações que, infelizmente, vão surgir um quadro mais grave que poderá ter que internar numa situação crítica que algumas vezes é irreversível. Então, essas pessoas precisam manter-se contato com o seu médico, com a instituição de saúde, através, certo, de canais que foram criados para isso. Hoje, a telemedicina está presente em algumas dessas instituições, o HCOR já está também utilizando a telemedicina. Nós temos uma área especificamente para atender pacientes que precisam fazer consultas nos nossos consultórios, no nosso ambulatório, totalmente seguro, nós chamamos de HCOR mais seguro, para que eles não interrompam o seu tratamento. Hoje, o que nós estamos vendo, Celso e Michele, essas pessoas com essas doenças crônicas estão começando a chegar com a descompensação, porque ficaram um período sem tratamento. Preserve-se, mas ao mesmo tempo não se descuide. Muito obrigada, doutor Edgar Ferreira Júnior, cardiologista do HCOR. Pessoal, uma boa noite para você e até amanhã, sexta-feira. Isso aí, fique agora com o Jornal da Gazeta com mais informações do Brasil e do mundo. Obrigado. Boa noite.